Bom, amigos, quero agradecer mais uma vez uma maravilhosa reunião que nós tivemos hoje pelo Cantinho. Então, alguns pontos eu gostaria de ter abordado ao longo lá da nossa conversa, quer dizer, se achasse que poderia não atrapalhar os nossos irmãos estavam falando. Mas quem sabe se essa experiência ela não é válida aí daqui para frente. Eu fiz uma gravação muito simples, eu não vou falar o mínimo possível, até para quem quiser poder assistir o vídeo até o final. Bom, quando o Valdir estava falando sobre a questão do Filho do Homem, então eu vi mais ou menos essa questão pelo Antigo Testamento, o Ben Adão, ou Bar Nachá, que seria o filho de Adão, o ser humano, indicando a fragilidade. Por que eu comecei com isso? Para depois a gente falar sobre aquela questão do glutão e do beberrão. Porque hoje em dia, nós espíritas julgamos ainda muitos dos nossos irmãos que bebem e que comem a carne dos animais. Então, eu queria começar com um videozinho rápido tanto do Chico quanto do Divaldo falando sobre o consumo de carne animal, tá bom? Então, vamos primeiro para o nosso irmão Chico. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Ok, então esse foi o depoimento do Chico. O que eu tenho a acrescentar, quer dizer, isso é o meu ponto de vista. Nós temos uma constituição física, orgânica, que a gente consegue até, em função da questão 723, que fala do Livro dos Espíritos, que fala sobre a alimentação animal, é como a relação ao homem contrária ali da natureza? Isso é uma pergunta. E aí os Espíritos respondem: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Como eu falei, vou fazer um vídeo mais curto. Então, qual é a minha percepção? Nós fomos criados dependentes, quer dizer, adaptados à carne animal. Eu quero deixar bem claro que eu hoje estou tentando não comer. Eu estou evitando ao máximo, mas eu estou simplesmente repassando aquilo que eu entendo das leituras. Vamos agora para a parte do Divaldo, que eu achei que ele foi bem mais enfático. Na realidade, o nosso irmão Divaldo, que ainda está encarnado, ele é bem pragmático. Mas a alimentação não tem nada a ver com caráter. Hitler era vegetariano. Os orientais de determinadas áreas que têm alimentações especiais não são menos impiedosos do que os carrascos nazistas, quando eles se dedicam à prática do mal. Então não é o que entra pela boca, mas o que da boca sai. Chico Xavier era carnívoro, Allan Kardec também. E eu sigo a tradição deles. Aí, tipo assim, se ele fosse amigo meu íntimo, eu ia falar assim: o Divaldo, pegou pesado, mas ele deixou o recado dele. Bom, se a gente parar para pensar a questão tanto de 723 quanto a 724, a 724 ela fala também sobre a questão de abstenção de alimentos animais.
E aí os espíritos eles respondem o seguinte: essa prática é interessante se o homem se priva em favor dos outros. O que ele quis dizer até no final aqui? Se você se privar simplesmente pela aparência, você está sendo hipócrita. Isso está na questão 724 do Livro dos Espíritos. E eu percebo, não julgando também os nossos irmãos espíritas, também de qualquer outro crédito, muitas pessoas o fazem mais para aparecer. Não digo que são os nossos conhecidos espíritas, mas eu, por exemplo, quero parar de comer carne porque quando eu vou a uma fazenda, eu gosto de abraçar a vaquinha, o boizinho, o cabritinho. Se a galinha vier e cocoricar perto de mim, eu quero passar a mão nela, um pouquinho, e eu estou comendo isso tudo. Então eu gostaria sim de... E fora, gente, eu já vi matarem porco. Ah, meu Deus do céu. Vi e ouvi, né? Porque é uma gritaria, é uma coisa de louco. Então, sendo curto, e aí, não me estendendo muito, eu vou falar agora... Eu fiz um corte sobre do vídeo das bodas de Caná. O vídeo era de 15 minutos, eu cortei ele para 13. Eu vou passar ele agora para vocês, para que eu possa fazer um complemento no final, tá bom? Então vamos lá. Filho, eles não têm mais vinho. Por que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Enchei as talhas de água. Mas, senhor, para que faremos isso? Enchei-as até a boca. Agora tirai um pouco e levai ao chefe dos serviçais. Amigos! Amigos! Eu peço um pouco de vossa atenção. Tenho ajudado a servir em muitas festas por toda a Galileia, pela Judéia e até em Jerusalém. E é sabido que todos servem primeiro o melhor vinho. E quando os convidados já beberam bastante, servem um vinho mais simples, de menor qualidade. Nessa hora, podemos servir até suco de uva azedo, que ninguém notará a diferença. Mas tu, meu rapaz, guardaste o melhor vinho até agora. E posso dizer que nunca bebi um vinho melhor do que este. Um brinde aos noivos! Bom,
Para encerrar, existe a questão do vinho como que ficou para o final, o bom vinho ficou para o final, fazendo uma analogia, uma associação com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não falando que o Antigo Testamento não prestasse, mas que o Novo Testamento ele vinha repleto de graça também. Vinha com a boa nova, e Jesus, quando tem aquela passagem lá que fala sobre em Lucas 7, fala, eis aí um glutão e um beberrão. Jesus gostava do povo, ele gostava de confraternizar. Então, foi o primeiro milagre dele, e ele não estava preparado, indo no vídeo fala, ele falando com a mãe, mas mesmo assim, ele se compadeceu, viu que uma festa para os judeus naquela época não poderia faltar o vinho, e ele queria que todos eles continuassem confraternizando. É uma coisa muito diferente do que hoje nós vemos nas festas, né? Mas seja como for, eu prefiro entender Jesus como aquela pessoa que ela não veio só para os sacerdotes, para as pessoas engessadas. Ele não veio para as pessoas com seus defeitos, as pessoas que gostam de brincar, de ver a vida de uma forma diferente. Bom, isso que eu fiz foi para começar, talvez, vamos dizer assim, um debate. Desse meu ponto de vista, os que concordam e os que discordam, eu vou gostar de ouvir os dois, porque eu estou aprendendo até hoje, e provavelmente eu vou continuar aprendendo até a hora de passar dessa palavra. Gente, grande abraço para vocês, tudo de bom.